Hoje eu quero te convidar a olhar para o narcisista por um ângulo que quase ninguém tem. Coragem de olhar. E já te aviso, esse vídeo não é confortável, mas é libertador. Se você já se envolveu com um narcisista, você não está lidando apenas com um comportamento difícil. Você está lidando com uma estrutura psíquica que carrega características muito semelhantes ao arquétipo do anjo caído, aquele que a tradição simbólica chama de Lúcifer. E antes que alguém distorça o que eu vou dizer aqui, eu não estou falando de religião. Estou falando de arquétipos, de psicanálise, de comportamento, de padrões profundos da mente humana. Então já no início eu te peço, e curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal, porque esse conteúdo pode abrir os seus olhos de um jeito que você nunca mais vai conseguir fechar. O anjo caído, simbolicamente, é aquele que não aceita limites, que não suporta não ser o centro, que acredita que merece mais do que todos os outros. E aqui começa a primeira grande semelhança com o narcisista. O narcisista, assim como o arquétipo de Lúcifer, carrega uma grandiosidade inflada, mas extremamente frágil. Por fora, ele se mostra confiante, sedutor, carismático, muitas vezes encantador. Por dentro, existe um vazio, uma inveja profunda, uma sensação constante de que o mundo deve algo a ele. Lúcifer, o anjo da luz, cai exatamente porque não aceita servir. Ele quer ser adorado. Ele quer ser o centro. Ele quer o controle. E o narcisista funciona da mesma forma. Ele não se relaciona para amar. Ele se relaciona para dominar. No início, ele te coloca no pedestal. Você vira a escolhida, a especial, a única que o entende. Isso não é amor. Isso é idealização. Esse é o momento em que o narcisista te seduz com palavras, promessas, intensidade emocional. Ele cria uma conexão rápida, profunda, quase espiritual. E isso não é coincidência. O anjo caído, nos mitos, nunca se apresenta como algo feio ou grotesco. Ele se apresenta como luz, como verdade. Como alguém que só quer te libertar. O narcisista também. Ele te convence de que só ele te entende, de que os outros não te valorizam, de que você finalmente encontrou alguém diferente. Mas quando você começa a criar vínculo, quando começa a se entregar, a máscara começa a cair. E aí entra a segunda grande característica, a manipulação. O narcisista distorce fatos, muda histórias, mente com naturalidade. Não é uma mentira comum, é uma mentira fria, calculada, feita para confundir a sua mente e te fazer duvidar de si mesma. Na psicanálise, isso é chamado de gaslighting. Na simbologia do anjo caído, isso é a arte da ilusão. Lúcifer não impõe pela força, ele seduz pela dúvida. O narcisista faz você questionar a própria percepção. Você começa a pensar, será que eu exagerei? Será que eu sou sensível demais? Será que o problema sou eu? E enquanto você se culpa, ele ganha poder. Outra característica marcante é a ausência de empatia real. O narcisista pode até fingir empatia, mas ele não sente culpa verdadeira. Ele não se responsabiliza emocionalmente. Quando você sofre, ele se irrita. Quando você chora, ele se afasta. Quando você precisa, ele desaparece. O anjo caído não sente compaixão. Ele sente desprezo pelos que considera fracos. E aos poucos, o narcisista começa a te desvalorizar. Chegam as críticas sutis, as ironias, silêncios punitivos, indiferença calculada. Isso é a fase da desvalorização. Ele começa a destruir a sua autoestima porque uma pessoa inteira não é manipulável. Uma pessoa confiante não se submete. Então ele precisa te quebrar por dentro. E aqui está um ponto muito importante. Isso é devastador. A vítima do narcisista não sai ilesa. Ela perde a referência de si mesma. Ela entra em confusão mental, ansiedade, culpa crônica, sensação de insuficiência. Muitas desenvolvem depressão, pânico, sintomas físicos. E não, isso não é exagero. O mal existe sim. E ele não aparece sempre com violência explícita. Às vezes ele aparece com charme, com discurso bonito, com falsa espiritualidade, com promessas vazias. O narcisista não precisa gritar para destruir. Ele destrói em silêncio. E quando você tenta se afastar, entra a fase final, o descarte ou a tentativa de controle. Ele pode te abandonar como se você nunca tivesse existido, ou tentar te puxar de volta quando percebe que está perdendo o domínio. Porque, assim como o anjo caído, o narcisista não suporta perder poder. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa muito clara. Você não é fraca. Você não é louca. Você não imaginou nada. Você foi exposta a uma dinâmica profundamente adoecedora. E reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora, compartilhe com alguém que vive ou já viveu isso e se inscreva no canal. Aqui a gente fala a verdade que ninguém teve coragem de te contar.
E escreve aqui nos comentários. Eu escolho quebrar o padrão. Porque quando você entende com o que está lidando, o controle acaba e a sua liberdade definitivamente começa. O narcisista pode até fingir empatia, mas ele não sente culpa verdadeira. Ele não se responsabiliza emocionalmente. Quando você sofre, ele se irrita. Quando você chora, ele se afasta. Quando você precisa, ele desaparece. O anjo caído não sente compaixão. Ele sente desprezo pelos que considera fracos. E aos poucos, o narcisista começa a te desvalorizar. Chegam as críticas sutis, as ironias, silêncios punitivos, indiferença calculada. Isso é a fase da desvalorização. Ele começa a destruir a sua autoestima porque uma pessoa inteira não é manipulável. Uma pessoa confiante não se submete. Então ele precisa te quebrar por dentro. E aqui está um ponto muito importante. Isso é devastador. A vítima do narcisista não sai ilesa. Ela perde a referência de si mesma. Ela entra em confusão mental, ansiedade, culpa crônica, sensação de insuficiência. Muitas desenvolvem depressão, pânico, sintomas físicos. E não, isso não é exagero. O mal existe sim. E ele não aparece sempre com violência explícita. Às vezes ele aparece com charme, com discurso bonito, com falsa espiritualidade, com promessas vazias. O narcisista não precisa gritar para destruir. Ele destrói em silêncio. E quando você tenta se afastar, entra a fase final, o descarte ou a tentativa de controle. Ele pode te abandonar como se você nunca tivesse existido, ou tentar te puxar de volta quando percebe que está perdendo o domínio. Porque, assim como o anjo caído, o narcisista não suporta perder poder. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa muito clara. Você não é fraca. Você não é louca. Você não imaginou nada. Você foi exposta a uma dinâmica profundamente adoecedora. E reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora, compartilhe com alguém que vive ou já viveu isso e se inscreva no canal. Aqui a gente fala a verdade que ninguém teve coragem de te contar. E escreve aqui nos comentários. Eu escolho quebrar o padrão. Porque quando você entende com o que está lidando, o controle acaba e a sua liberdade definitivamente começa.